Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui nesse sábado para a nossa leitura de cartas. Esse é um canal que tem a proposta de funcionar todos os dias, né? De repente pode passar um dia ou outro onde não rola uma leitura, mas a princípio, diariamente temos aqui leituras de cartas, passando respostas a todo mundo que precisa da ajuda dos oráculos. Então, se você está visitando o canal pela primeira vez, conhecendo agora, ou se você já assistiu algum vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like no vídeo também. Isso é importante para você contribuir com o canal, para que a nossa proposta seja mantida, para que os vídeos alcancem mais pessoas e as nossas leituras gratuitas continuem acontecendo aqui, tá? Então, temos a nossa mesa já montada aqui, com 2 decks de baralho cigano, para você escolher o seu. Então, como sempre, já vai percebendo qual é o baralho, qual é a pedrinha que chama mais a sua atenção aí para você ganhar a sua mensagem, tá? A gente tem o baralho da esquerda com um quartzo rosa. Eu sei que no vídeo fica praticamente branca, né, a pedra, mas acho que dá para ver um pouquinho rosado aqui, um quartzo rosa. E no baralho da direita a gente tem uma raulita azul, tá? Então escolhe quais serão as suas cartas, qual será o seu baralho. E o nosso tema é o seguinte: eu coloquei assim, tudo entre você e ele ou entre você e ela, tá? E a gente vai colocar uma mandala na mesa para passar algumas informações. A gente vai falar da energia nesse momento entre você e a pessoa de quem você gosta, como pode fluir a comunicação, um ponto forte e um ponto fraco entre vocês, como estão fluindo os sentimentos e a energia sexual, tá? Então a nossa mandala vai comportar essas informações. Então esse é o nosso assunto de hoje aqui no canal. Antes de começarmos, só passando aquela instrução rápida para quem está participando pela primeira vez, saber como agir. Você está escolhendo aí o seu baralho, da esquerda ou da direita. Eu começo sempre pelo da esquerda. Então, se essa for a sua escolha, já fica direto aí comigo, porque eu já vou pegar essas cartas para trabalhar com elas. Se você fizer a escolha do baralho da direita, você não precisa ficar assistindo o vídeo inteiro esperando a sua vez, tá? Porque esse baralho vem depois na mesa. Então, você dá uma olhadinha na descrição do vídeo aqui abaixo, onde eu coloco o tempo para o baralho da esquerda e o tempo para o baralho da direita, né? Apesar que para o da esquerda, como eu disse, a galera já fica direto porque é o primeiro que eu uso. Mas eu deixo também o tempo para a esquerda e principalmente o tempo para o baralho da direita, que aí se for a sua escolha, você olha a informação aqui abaixo, avança um pouquinho o vídeo, vai direto lá onde começa a sua mensagem, tá? E nesse canal eu faço as leituras com calma. Como eu costumo dizer, é praticamente uma consulta que você recebe, tendo em vista o tema proposto no vídeo. Então, é uma mensagem de qualidade que eu tenho a preocupação de te entregar, então eu não faço a leitura com pressa, então eu sugiro que você pegue para assistir num momento de calma e para ficar alguns minutinhos aqui comigo no YouTube, ganhando a sua interpretação das cartas, tá? Então, vamos lá, começando pelo baralho da esquerda, com o quartzo rosa. Vou embaralhar e colocar a nossa mandala aí para a gente começar o nosso papo então. Tudo entre você e ele ou você e ela. Aí vou colocando as cartas e vou explicar como que vai funcionar a nossa mandala aqui. Então serão 6 cartas na mesa, tá? Organizadas aqui em posições definidas da mandala e cada posição tem um significado onde vai abrir uma carta ali. E tudo, claro, né, vai se combinar dentro da mandala. A gente vai ver como, de repente, uma questão ali pode auxiliar na outra, né? Como, por exemplo, o sentimento pode favorecer na comunicação, vice-versa, como a energia sexual pode favorecer o sentimento, como uma energia pode complementar a outra. Então, o legal de a gente criar uma mandala aqui para análise das cartas é isso. Tudo que a gente abre dentro da mandala se conversa. E pronto, aí estão as nossas 6 cartas então. Vou dar só uma organizadinha aqui para a gente abrir. Então, só explicando aqui para você como é que vai funcionar a leitura. É o seguinte, nós temos ali na carta de cima a energia entre você e ele ou entre você e ela nesse momento. Aí eu venho no sentido horário, tá? Então aqui é a energia. Na próxima carta aqui a comunicação.
aqui um ponto forte entre vocês, um ponto fraco. No ponto forte, então a gente percebe o que favorece a relação, o que cria mais possibilidades a dois, né? O que deve ser explorado a dois, afinal é o ponto forte. E no ponto fraco a gente percebe uma situação de repente com a qual se precisa ter cuidado, né? Ou algo que deve melhorar a dois aqui, tá? Então ponto forte, ponto fraco. Aqui na próxima carta nós teremos o sentimento, como está fluindo entre vocês, a gente vai ver se está numa boa, se tem alguma dificuldade, algum bloqueio. E na energia sexual, aqui na última carta, a mesma coisa então, tá? A gente vai ver se está favorável, se tem algum bloqueio e como é que tudo vai se conversar aí dentro da mandala para você. Então, vamos lá, vamos abrir as cartas e fazer a nossa interpretação. Olha só, então nós temos ali na energia entre vocês a montanha, tá? É, e aí essa carta da montanha pode mostrar algum tipo de dificuldade entre vocês no momento, situações desafiadoras, não necessariamente problemas, tá? Mas por quê? Tudo depende de como se olha para a montanha. Ela sempre vai representar desafios, mas depende se a gente realmente se propõe a lidar com os desafios ou se a gente está naquela posição de querer que tudo na vida seja fácil, né? E qualquer situação mais desafiadora que se apresente, a gente já não quer encarar, né? Aí já desanima. Então, saiba, momento desafiador aqui entre você e a pessoa de quem você gosta. Perceba, né, qual de repente é um desafio que está se apresentando a vocês, o que de repente vocês precisam superar juntos, tá? E sempre com o pensamento de que nada que vale a pena é fácil mesmo, né? Então, assim, as nossas conquistas envolvem lutas, né? Não há vitória sem luta, não há vitória sem batalha. Então a gente tem que batalhar pelo que a gente quer, a gente tem que enfrentar, né? Meter a cara, superar, encarar os desafios. Então é essa situação, essa energia que está surgindo aqui entre vocês, o que pode ser muito positivo dependendo de como se olha para essa montanha, porque situações pelas quais duas pessoas passam juntas, né? Enfrentam juntas, fortalece a relação, né? Um de repente desenvolve mais confiança no outro, vocês descobrem juntos aqui mais das capacidades, né? Somando forças, com duas cabeças pensando juntas, enfim. Então nós temos essa situação, tá? Não temos, já vou adiantar, não temos nenhuma outra carta que sugira dificuldade entre vocês aí no momento, dentro da mandala. Então, essa situação desafiadora aqui da montanha, ela pode mostrar realmente a energia que vocês precisam agora reunir para vencer juntos, para atingirem conquistas juntos. Então é a ideia assim de aparecer uma determinada situação, vamos lá, vamos encarar, vamos em frente, né? Vamos enfrentar isso e tal. Não temos nenhuma dificuldade pontual aqui nas outras posições da mandala para a gente identificar de repente um bloqueio que poderia haver na comunicação, ou na troca afetiva, ou na energia sexual. Não, então essa montanha vem mais como um convite a enfrentar desafios juntos, tá? Isso pode ser muito legal, dependendo da perspectiva que você tenha, o olhar para essa montanha, certo? Então a energia entre vocês se apresenta com essa carta. Vindo para cá, então seguindo o sentido horário, a comunicação entre vocês. E veio a carta do envelope que traz exatamente a energia da comunicação. Então foi uma carta muito bem encaixada nessa posição aqui da mandala. O que que essa carta está nos mostrando? Envelope ou a carta da própria carta? Que há um espaço aberto para diálogo nesse momento, tá? Então a energia da comunicação que flui, isso facilita, né, encontrar soluções a dois, facilita muito para enfrentar desafios ali da montanha. Olha. Então a gente já pega aqui nessa carta do envelope com a comunicação entre vocês, sendo uma ferramenta, né? Tudo funcionando bem pelo diálogo, transparência, expressar as opiniões, as ideias, os sentimentos, espaço para isso, né? Uma comunicação que flui mais fácil. Então, por exemplo, interpretações erradas, mal entendidos, mais difícil de acontecer quando a comunicação flui bem, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a intenção de dizer algo, a outra pessoa entende exatamente o que você quer dizer e vice-versa. Não é aquela coisa que às vezes está com a energia da comunicação meio travada e você fala uma coisa e a pessoa entende outra e, sabe, gera um problema assim meio sem a gente entender como aconteceu, uma discussão boba, essas coisas. Então,
descartamos isso aqui, tá? A energia da comunicação fluindo bem e reforçando o que eu falei, pode ser uma boa ferramenta para vocês enfrentarem desafios juntos, tá? Legal de a gente já pegar uma ideia aqui é o seguinte: vocês de repente estão, você está num relacionamento, por exemplo, né? E aí tá numa boa, e tá com a rotina do casal ali meio organizada, aí aparece uma situação diferente, né? Uma proposta de alguma coisa, enfim. E aí fica aquela dúvida, e agora, né? Será que a gente abraça essa ideia, né? Enxergue como desafio, enxergue como algo que vale a pena, tá? Para ser enfrentado, para ser superado, porque vocês podem se fortalecer juntos aí, tá? Não deixando de encarar o que a vida apresentar, tá? Então, a gente segue na mandala agora, falando sobre um ponto forte entre vocês, que veio aqui nessa posição, trazendo para nós a carta da casa. Sendo um ponto forte, uma característica então que está funcionando bem, uma energia positiva entre vocês nesse momento, traz o quê? A sensação da familiaridade, né? Das afinidades que são descobertas ou que fluem muito bem a dois, o conforto, a segurança, a confiança que um consegue sentir no outro, tá? Então isso combina muito bem com a comunicação, com a energia do envelope aqui, né? Para a transparência, um espaço realmente que o baralho está mostrando entre vocês aqui para que ideias, opiniões, sentimentos sejam manifestados, tá? Espaço para expressar isso, porque aí fica tudo mais claro, né? As intenções ficam mais claras a dois, o que um quer, o que o outro também quer, como um pode ajudar ao outro, como vocês podem somar forças juntos, né? Conquistar juntos. Então, um ponto forte, a carta da casa, tá? É, então, fazer valer a ideia de parceria, né? De ser familiar a você, estar com a outra pessoa ao seu lado, as afinidades que vocês podem perceber. Então, fazer valer isso, tá? E prezar também pelo ambiente doméstico. Então, de repente, essa carta indica um momento para vocês aproveitarem mais as coisas também dentro de casa. Não necessariamente para uma relação acontecer bem, para as coisas valerem a pena, tem que estar pensando em coisas novas o tempo todo, para onde a gente vai hoje, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai sair. Curte em casa mesmo, ambiente doméstico, é outra dica importante da casa, trazendo um ponto forte entre vocês. O que fala muito sobre a companhia bastar, né? Porque é aquele negócio de que quando você está com a pessoa que é a melhor para você ao seu lado, você não precisa de muitas outras coisas, né? Então, às vezes só o que a gente quer é ficar quietinho no nosso canto com a pessoa que nós gostamos ao nosso lado ali. E é isso, tá? O ponto forte entre vocês. Para que seja mais claro o sentimento, tá? Para que vocês realmente estejam mais um dentro da energia do outro. Agora o ponto fraco aqui, que veio com a carta dos livros, nessa posição, né? É, Aí eu vou combinar essa situação dos livros com o que a gente tem aqui na comunicação onde apareceu o envelope. Por quê? Uma ideia possível aqui na carta dos livros é o de a gente fazer mistério, é o de a gente fazer joguinho, sabe? De repente, quando você quer, às vezes, despertar uma certa reação na outra pessoa e você envolve a pessoa num jogo emocional, em alguma coisa desse tipo. Um exemplo, quando se quer despertar ciúmes em alguém. Aí você cria algum tipo de situação só para testar se a pessoa sente ciúme de você. É um exemplo, né? De joguinho emocional que muitas pessoas fazem umas com as outras, tá? Mas não necessariamente esse é o caso aqui, só dei um exemplo. O fato é um comportamento assim meio misterioso, de ficar escondendo coisas, de não dizer o que deve ser dito, tá? Então, importante entre vocês agora colocar tudo na mesa, né? Transparência, usar a expressão, a comunicação, verbalizar mesmo, não guardar. Sabe quando a gente às vezes tem alguma coisa para dizer, aí você fica naquela, não sei se eu vou tocar nesse assunto com ele ou com ela não, né? Deixa para lá, ou até quero dizer alguma coisa, mas que eu tô, né, guardando aqui comigo, mas não vou dizer, tô com medo de falar, melhor deixar comigo mesmo, tá? Não guardar as coisas para si, não fazer mistério, não fazer joguinhos emocionais. Transparência, tá? Um ponto fraco entre vocês está exatamente nessa postura, de repente de um esconder coisas do outro, deixar de dizer as coisas, tá? Para que se crie uma situação de parceria, para que prevaleça essa ideia aqui
relação de confiança, da segurança que um pode experimentar no outro, o conforto, né, que se pode encontrar na companhia, é importante que tudo seja dito, tá? Então, mais uma ideia que nós extraímos aqui na sua mandala. Como estão fluindo os sentimentos? A próxima posição aqui para a gente veio com a carta dos pássaros. E é uma carta que fala de companheirismo, tá? Do desejo de conviver, de estar ao lado, né? De um encontrar apoio no outro. Então, isso daí é muito bom para a gente falar de sentimentos. Por quê? É a vontade de estar junto, de compartilhar a vida, de dividir momentos, né? Para quem está em um relacionamento, então essa carta mostra a satisfação dele ou dela com você, né? Para quem está conhecendo alguém, querendo saber aqui, né, das intenções, de como pode ser, de repente o que pode se desenhar entre vocês, o que a outra pessoa pretende, qual a energia, como pode rolar, né? Então a gente percebe alguém gostando de você, querendo criar oportunidades para estar ao seu lado, tá? Então, dois exemplos aqui para a gente olhar para essa posição dos sentimentos na mandala. E a energia sexual que vem com a árvore ali, uma carta muito positiva que mostra uma energia saudável, tá? Compatibilidade sexual, geração de frutos aqui com a árvore. O que eu quero dizer? Não é energia sexual pensando em fertilidade, pensando em gravidez, tá? Eu estou falando de uma energia que flui de desejo, de atração sexual, como mais um ingrediente que vem acrescentar entre vocês, que pode apimentar a relação, com essa energia da árvore que é saudável, né? Compatibilidade sexual, encaixe das coisas, tá? Então, isso daqui ajuda muito, né? E nós temos, na verdade, situações aqui que se somam positivamente, com a comunicação fluindo bem, né? As afinidades, a familiaridade, um conseguindo criar espaço para confiar no outro, né? Relação de confiança, sentimentos fluindo com o desejo de companheirismo, de estar ao lado, de compartilhar a vida e compatibilidade sexual, energia sexual também bem positiva ali para impulsionar a relação para uma boa sequência de um relacionamento, né? Se de repente você está num relacionamento e está com alguma dificuldade, isso está sendo simbolizado pela montanha. Mas é só para você entender que são desafios presentes aí para superação a dois, e nós temos muitos ingredientes, muitos elementos aqui dentro da sua mandala mostrando realmente o quanto juntos vocês vencem desafios, tá? Porque nós temos elementos aqui muito favoráveis para isso. Tá? A comunicação sendo uma ferramenta importante, como eu falei, não ficar escondendo coisas, não fazer joguinhos, né? Transparência, expressar ideias, opiniões, sentimentos, e vimos exatamente o sentimento com o companheirismo dos pássaros e energia sexual, ok, positiva, fluindo, compatibilidade, encaixe da energia aí, tá? Então, são cartas que retratam aqui boas oportunidades a dois, para algo se desenhar, para uma sequência de uma relação, enfim, seja qual for o seu caso, tá? É só trazer para o seu contexto aí tudo o que a sua mandala te comunicou. E assim fechamos então a leitura com o primeiro baralho da mesa. Agora eu vou recolher tudo aqui para a gente trazer o outro baralho então, para quem fez a escolha com as cartas da direita, o baralho da direita com pedrinha Raulita azul. Então chegou na sua vez aí. Você que provavelmente avançou o vídeo, para não ficar esperando a sua mensagem, né? Eu dou aquela instrução já para você saber aproveitar melhor o conteúdo. Vou embaralhar para você então e colocar a sua mandala. Tudo entre você e ele ou você e ela. Serão 6 cartas na mesa, tá, gente? Eu passo a mesma instrução, a mesma comunicação aqui quando eu estou organizando, tanto para quem escolhe da esquerda quanto para quem escolhe da direita, tá? Então, 6 cartas na mesa para a gente montar aqui a sua mandala. E eu já vou dizer o que cada posição vai significar para nós aí dentro da leitura que você tem para receber. E mais uma. Pronto, 6 cartas na mesa. Só vou dar uma organizadinha aqui pra gente explicar a mandala para você e começar a abrir as cartas. Então nós teremos aqui na carta de cima
a energia entre você e ele, ou entre você e ela nesse momento, né? Como é que está se apresentando a energia, se tem um aspecto positivo, de repente algum bloqueio, alguma dificuldade a dois presente, a gente vai analisar nessa posição aqui, com essa carta. Aí vindo no sentido horário, nós temos aqui a comunicação entre vocês, como está fluindo, a gente vê, né, se tá ok, se tem algum problema, a gente vai conversar olhando para a carta que abre aqui. Depois, seguindo, um ponto forte entre vocês, aquilo que deve ser explorado a dois, características positivas da relação ou do modo de um lidar com o outro, tá? Então, por aqui, as coisas podem ser mais bem aproveitadas, no que essa carta vai mostrar, trazendo um ponto forte entre vocês. Aqui o contrário, ponto fraco. Então, situações com as quais se precisa ter cuidado, o que precisa melhorar a dois, tá? Aqui, como estão fluindo os sentimentos. E na última carta, ali fechando a mandala, a energia sexual entre vocês, como está se apresentando para nós, tá? E tudo dentro da mandala pode se combinar. A gente vê como uma situação pode tratar da outra, como uma pode favorecer a outra. A gente vai vendo como a gente consegue estabelecer conexão entre as cartas, sendo o caso, a partir de agora. Então, opa, vamos abrir tudo para você. A carta não estava inversa não, tá, gente? Eu que virei errado ali. Eu não trabalho com leitura de cartas inversas. Então, vamos lá. Vou tentar deixar aqui bem bonitinho para você. Vamos nessa então. Energia entre vocês dois agora. Vem com a carta 18, a carta do cachorro, que é muito positiva. Energia de companheirismo, vontade de estar ao lado, tá? Lealdade, ou seja, essa carta aqui já fala muito sobre uma relação de confiança presente. Então, já derrubamos uma possibilidade aqui, né? Se, por exemplo, você está desconfiando que a pessoa de quem você gosta, de alguma maneira pode te trair nesse momento. Não só trair com outra pessoa, mas de repente trair no sentido de não corresponder ao que você deseja, ou de repente alguém que pode estar te iludindo, criando falsas expectativas, né? Assim, querendo te conquistar, mas o que é dito não é verdadeiro, tá? Então, essas ideias nós afastamos aqui com essa carta do cachorro que mostra uma energia de lealdade, de uma pessoa sincera, verdadeira com você, que quer estar ao seu lado, por um sentimento que é sincero, tá? Pelo desejo verdadeiro de buscar a sua companhia. Então isso é muito legal, tá? A energia que se apresenta entre vocês, uma energia que aproxima, né? Que favorece o entendimento, a compreensão, para que duas pessoas possam caminhar bem para uma boa sequência de relação, para oportunidades a dois, de repente você que está conhecendo alguém, então essa carta vem ajudar muito aqui, tá? Depois a comunicação entre vocês vem com a âncora. A âncora traz estabilidade emocional na comunicação. Então a gente percebe, né, a energia favorecendo a aproximação, um bom contato entre você e ele ou você e ela, e a conversa também trazendo segurança, tá? Isso é muito bom. Por quê? Mais uma informação aqui para de repente te afastar preocupações. Se você está desconfiando, não sei, parece que ele pode me trair, ou que ela pode me trair, ou que tem outra pessoa, ou que faz alguma coisa esquisita, que não me fala a verdade. Não, tá? Aqui nós temos uma energia de segurança, de confiança, de sinceridade nessas duas cartas. Com a energia com o que está sendo mostrado entre vocês para ser vivido agora, né? Mais a comunicação, como flui o diálogo, o que um pode sentir ao conversar com o outro, o que um tem a entregar ao outro. Então, tudo para se conquistar essa vibração aqui de segurança, de estabilidade emocional, tá? Então, seguindo com a mandala, nós temos o ponto forte entre vocês que vem com a carta do homem, com a carta do cigano ali, que vai falar sobre o quê? É uma carta pessoal, mas que também traz o aspecto da razão. Então, um ponto forte entre vocês, conduzir as coisas de uma forma racional, bem pensada, né? Evitar loucuras, evitar precipitação, evitar reações muito emotivas, chantagem emocional, joguinhos, esse tipo de coisa. Tudo o que o campo da emoção nos traz mais à frente, que seria mostrado pela carta da mulher no baralho, tá? A carta do homem traz a característica mais da razão, as coisas com mais planejamento, né? Evitar loucuras, evitar se precipitar, não pular etapas, viver uma coisa de cada vez entre vocês. O que dá para fazer hoje, nós fazemos. O que não dá, fica para depois e tudo bem, né?
por exemplo, sem emburrar, se combinou uma coisa e aí a outra pessoa sente que não dá e vai te falar que não dá, né? Aí tem gente que já entra no emocional e já reage negativamente, né? E se contraria e fica emburrado. Então, assim, evitar esse tipo de coisa, ir mais pela razão, é o ponto forte entre vocês aqui, tá? Com as coisas mais planejadas, medindo mais as consequências, né? Vocês querem fazer algo a dois? Beleza, vamos pensar nisso juntos, vamos fazer algo que seja bom para os dois, que seja seguro, né? Ou estão pensando em dar um passo a mais, buscar alguma situação, atingir um objetivo juntos. Ok, vamos sentar, vamos conversar sobre isso, vamos pensar, vamos planejar assim, sabe? Sem ir na loucura, só querendo matar a vontade, indo só pela emoção, pelo sentimento, tá? Então, o ponto forte entre vocês está na maneira racional, mais organizada de conduzir a relação, tá? O ponto fraco veio na carta do Sol. Aí você pode pensar, mas o Sol é uma carta muito positiva, como ela vai mostrar um ponto fraco entre nós aqui? Então eu te falo, muito do egocentrismo pode estar dentro da carta do Sol também, tá? Quando a gente tem assim uma postura muito egocêntrica, muito voltada para o próprio ego, muito individualista, querendo se colocar sempre na prioridade, né? Sempre acima dos outros. Então, isso daqui pode ser um ponto fraco. Aí você precisa ver quem daí é desse jeito, você ou a outra pessoa, sabe? Aquele jeito que é assim, ah, eu quero tudo do meu jeito, tem que ser como eu falei, eu que estou certo, eu que estou certa, eu que tenho razão, a minha ideia é melhor. Isso é o egocentrismo, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, isso pode atrapalhar vocês, certo? Se uma das partes for assim, porque aí fica difícil, né? Um relacionamento é troca, e para que a gente possa criar essa troca, a gente tem que aprender a ceder, né? Nós caminhando sozinhos somos de um jeito. Aí são as nossas ideias o tempo todo e tudo bem, porque você está vivendo por si. Quando você se propõe a viver com alguém, você tem que abrir espaço para outra pessoa participar, né? Isso é ceder, é acolher as opiniões do outro, é entender um ponto de vista diferente do seu, né? Aceitar diferentes ideias, diferentes formas de fazer as coisas, entender que não vai existir o jeito certo e o errado, e principalmente que o seu é o certo e da outra pessoa está errado. Não, jeitos diferentes de se fazer as coisas, né? Então, assim, é aprendizado, é troca, e se a gente não se propuser a isso, a gente cai no lado negativo da carta do Sol, que é o do egocentrismo, né? É quando a pessoa só sabe olhar para si, só vê as próprias necessidades, não sabe ver as necessidades do outro, não tem empatia, só os próprios problemas é que são relevantes, o do outro não, sabe? É uma coisa um pouco egoísta mesmo. Então, esse aspecto do Sol que pode ser um ponto negativo. Então, cuidado com essa energia, tá? E aí, por isso que eu perguntei, quem daí é mais desse jeito? Você ou a outra pessoa? Ele ou ela, né? Se for identificado isso, tratar, não deixar a coisa ir por esse caminho, tá? Conversar sobre a importância de entender diferentes pontos de vista, o quanto vocês podem se completar sendo diferentes, tá? Isso é importante perceber. Seguindo, nós temos o sentimento ali na sua mandala, como estão fluindo os sentimentos, e isso está sendo mostrado pela carta da Torre. A Torre é uma carta de mais introspecção, de mais reflexão. Então, isso daqui pode falar, de repente, sobre pouca entrega emocional, tá? E aí pode te dar uma sensação que vai combinar agora com o que talvez você está sentindo com quem você gosta, com o jeito dele ou dela, com a forma como a outra pessoa está se comportando. Perdão, quase não sai aqui. É, porque de repente você está querendo que mais coisas aconteçam entre vocês, você quer mais entrega, você quer mais demonstração afetiva da outra pessoa e de repente isso não está acontecendo. Olha por quê? A torre, tá? De repente essa energia está acontecendo entre vocês agora. A necessidade, mas da individualidade de cada um presente. Isso não significa falta de interesse, tá, gente? É importante falar. Até porque nós combinamos essa torre com a carta do homem aqui, mais dentro da razão. Fazer o que dá para fazer, não fazer loucura, não atropelar prioridades da vida, né? Então, deixar cada coisa para a sua hora adequada, e isso é ir mais pela razão, é diminuir um pouco da entrega emocional, um pouco da intensidade,
loucura para viver as coisas, né? Então, a forma como está fluindo os sentimentos entre vocês tem a ver com essa ideia da torre aqui, o que fala sobre um respeitar a individualidade do outro, tá? Pode sugerir um certo distanciamento emocional, né? Mas a gente percebe pontos importantes na sua mandala também que falam do desejo de criar situações a dois, de compartilhar a vida, por exemplo, lá no cachorro, né, que eu falei de sinceridade, de verdade, um desejo sincero de estar ao seu lado, né, dele ou dela de estar ao seu lado, lealdade. Afastamos aqui a ideia de traição, de você precisar desconfiar, uma comunicação que pode fluir bem, mas bem dentro dessa característica, com um respeitando o espaço do outro. Então, uma dica importante aqui, cuidado com de repente excesso de carência, com grude mesmo, sabe? De achar que para ser bom, a outra pessoa tem que estar com você todo dia. Para ser bom, vocês têm que conversar toda hora. Não, gente. Cada um precisa também levar a própria vida, precisa ter a própria individualidade e é assim que vai funcionar entre vocês, tá? Então tem que saber perceber essa característica aí. E na energia sexual veio a carta dos caminhos ali. Essa carta dos caminhos, ela pode falar sobre algumas inseguranças na parte sexual entre vocês. Aí vai de novo a mesma pergunta que eu fiz aqui no Sol. De quem, de repente, essa carta está falando mais aí? Por exemplo, quando eu falei do Sol, de quem essa carta falou mais? De você ou da outra pessoa? É você que se identificou mais com o que eu expliquei aqui no Sol? Ou você falou, ah, ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo, né? Para você foi no alvo. Então, repito a pergunta ali na carta dos caminhos. Insegurança na parte sexual para entrega. Então, de quem isso daqui está falando mais? Não precisa me responder, não precisa colocar nos comentários, é só para você entender aí, tá? Internamente. Você é uma pessoa insegura com a sua sexualidade ou você percebe que a outra pessoa é insegura? De repente, na forma de como proceder ou alguma insegurança com o próprio corpo, tá? De repente, alguma coisa nesse sentido que está sendo mostrado ali na Carta dos Caminhos, o que faz com que, de repente, isso traga um certo bloqueio na entrega sexual, né? De fazer fluir mesmo essa energia aqui, tá? Então, e como que a gente trabalha isso? Por esse caminho aqui, olha, do companheirismo, da cumplicidade, do diálogo, a conversa, deixar à vontade, ficar mais à vontade, deixar a outra pessoa mais à vontade, né? E construindo isso. Até porque, né, olhando para essa carta da torre aqui também, acrescentando uma informação, quando eu falei dos sentimentos, de repente essa torre, falando de introspecção, de um comportamento mais retraído, pode falar sobre timidez também. Então, repito a pergunta: quem pode apresentar essa timidez aí? Você ou a outra pessoa? Ele ou ela, né? Então, somando isso a de repente, uma dificuldade de entrega para a sexualidade aqui, a gente pode perceber alguma trava, assim, para essa energia aí não conseguir fluir como pode. E aí a gente percebe que isso pode ser tratado, pode ser bem trabalhado aí entre vocês com a cumplicidade, com a conversa, né? E criando o clima aos poucos, né? E deixando as coisas mais à vontade para ou você começar a se soltar mais ou a outra pessoa, depende de quem precisa mais disso, né? De quem está precisando se soltar mais para fazer acontecer. Então temos essa vibração aí também, tá? Então assim nós fechamos a sua mandala, passando todas as dicas, falando sobre o seu momento com ele ou com ela, trazendo a energia presente, a comunicação, o que pode ser mais explorado, por onde deve ir, o cuidado aqui, que eu falei na carta do Sol, sentimento, energia sexual, combinei um pouco as coisas, né? Então eu passei informações que vão te ajudar a entender melhor o que está acontecendo entre você e a pessoa de quem você gosta aí, tá? Fechamos assim mais uma leitura. Se você chegou até essa altura do vídeo e ainda não deixou o seu like, então, antes de ir embora, aperta aí no like rapidinho e você vai ajudar o canal. Conto com vocês então. Um abraço a todos, muito obrigado por terem participado e até o nosso próximo encontro no canal.